O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, é sempre interessante nos debruçarmos no livro de Jó. E todos nós conhecemos bem esse livro, os tormentos, os desafios, aquilo tudo que Jó passou, mas nós também conhecemos o final. Jó foi fiel. Jó teve a resposta diante da sua fidelidade. Por isso hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para também nos debruçarmos como Jó, mergulharmos-nos dentro de uma confiança em meio a muitas tribulações. Não há quem, diante de um sofrimento, diante de um desafio, diante de uma tribulação, de uma calúnia, de uma perseguição, de uma situação incômoda, que já não disse talvez, muitas vezes ou alguma vez, onde está Deus, diante do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, diante daquilo que a minha casa está experimentando, onde está Deus? Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, rezo sempre, estou sempre na igreja, tenho uma vida agradável aos olhos de Deus, e porque vivo ou porque passo por tamanhos desafios, talvez você já fez essa pergunta, talvez você já tenha experimentado exatamente essa noite traiçoeira. Porém,
No versículo 17 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu e tudo agora é novo. Ou seja, São Paulo, o grande Paulo, nos faz percebermos o quanto Deus está conosco diante de tantas situações adversas. Aquela alegoria, talvez moderna, da pegada na areia, que muitas vezes já vi em muitas casas, no quadro, né? Pegada na areia, é até uma oração diante da angústia daquele, e que no final dizia: as pegadas que você está vendo não são suas, são minhas, porque você está no meu colo. Exatamente essa alegoria de um autor desconhecido que nós adentramos na palavra de Deus de hoje, que nós experimentamos a palavra de Deus de hoje. Naquele dia, ao cair da tarde, veja bem, Marcos, ele frisa naquele dia, ou seja, nós estávamos durante o dia. Durante o dia, biblicamente, pode simbolizar alegria, né? Clareza, nós enxergamos melhor, tudo durante o dia. Ao cair da tarde, começou ou começaria a tempestade, o desafio. Todos nós, estamos muitas vezes muito bem, de repente vem uma situação inesperada, uma situação em que nós não sabemos nem como lidar com elas, porque nós não esperávamos. E aqui, amados irmãos, mostra Marcos frisando: ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem, vamos para outros desafios. Porque nos versículos anteriores, Jesus estava na barca, também na barca, porém Jesus estava pregando a multidão que estava a ouvi-lo. Agora Jesus leva os seus discípulos nessa barca e diz: olha, agora vamos para a outra margem. Aqui vai começar as tribulações, aqui vai começar os desafios. Ao cair da tarde, ainda não era noite. E aí, amados irmãos, mostra-nos aqui, Jesus levou consigo, e havia ainda outras barcas também. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantaram dentro da barca. Primeira coisa que nós temos que perceber aqui, amados irmãos, é que quem era naquela época pescador era considerado um homem muito corajoso, porque muitos foram pescar e não voltaram. O mar sempre era misterioso e perigoso. Então aqui eram homens de muita coragem, que estavam na barca com Jesus. Existia algumas superstições naquele tempo. Um grande monstro que estava no mar e que engolira alguns barcos, e assim várias outras superstições existiam naquele tempo. Tanto era que eles eram considerados homens corajosos. Porém, amados, todavia,
O que importa aqui entendermos é que o mar já começou a anoitecer e o mar começara a ficar mais forte. Existia um fenômeno lá no mar da Galileia, nesse mar aqui especificamente, que de repente as ondas se levantavam e se levantavam de forma tão alta, tão grande, que o barco parecia uma formiguinha diante tão alta que ficava aquela onda. Mas aqui os discípulos estavam com Jesus, e Jesus estava onde? Na proa. Quem está na proa está comandando, está sob o comando daquela barca. Mas o mar começou a jogar água para dentro da barca, e os discípulos vão acordar Jesus. Interessante aqui, né? Alguns historiadores dizem que Jesus estava, o texto até nos diz, né? Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Mas que coisa mais interessante, homens rudes, brabos, tem um travesseiro no barco que vai pescar. Como é isso? Jesus estava naquele barco e tinha um travesseiro, e os historiadores dizem que era um travesseiro que cabia um bebê recém-nascido, um bebezinho, e Jesus estava dormindo no travesseiro. Qual é a simbologia aqui? É que Jesus estava totalmente entregue nas mãos do Pai. Estava totalmente entregue nas mãos do Pai. Experiência essa que ele, Jesus, gostaria que os discípulos também tivessem entregue nas suas mãos, ou seja, confiando nele, porque ele estava ali. Depois dos milagres e prodígios, tantas coisas, depois da pesca milagrosa, Jesus estava ali, e os discípulos, homens corajosos, começaram a ficar com medo. É claro, é óbvio que nós, diante dos desconhecidos, diante de um problema, seja ele de qual for a natureza, nós tememos mesmo, nós temos medo, nós não somos tão corajosos assim. Mas o problema aqui não é a questão da coragem, mas a questão da fé. Aqui nós precisamos transportar essa linguagem para uma linguagem de fé. Diante das suas tribulações, diante dos seus medos, diante das maldades que são capazes de fazer com você ou com a sua família ou com a sua igreja, diante de tudo isto, confiar, esperar, confiar no Senhor. E aí os discípulos vão, acorda o Senhor. Alguns historiadores dizem que os discípulos sacudiram o Senhor. O sono era tão entregue, que sacudiram o Senhor. E ao sacudir o Senhor desperta. E aí eles fazem a pergunta: Senhor, não está vendo essa tempestade, esse vento, essas águas? Não te importas conosco? Tu está aí tão tranquilo, todo tranquilo, e nós aqui apavorados. Tu não te importas conosco? E Jesus
diz para o vento, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cale-te. Ou seja, o que nós precisamos entender, amados filhos, que diante dos nossos problemas, diante das nossas tempestades que nós temos e que de repente aparecem, nós temos que crer e aumentar a nossa fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá limite às nossas tempestades. Ele diz: chega, agora acabou, chega. Ele que diz para a tempestade, para os problemas, as situações adversas que você vive, que você passa, acabou. Mas, porém, cadê você que, como uma criancinha, dobra o teu joelho diante de Jesus e apresenta a Ele a sua dor, e apresenta a Ele aquilo que está angustiando a sua vida? Santa Teresinha diz, diante dessa passagem, que se ela estivesse no barco, ela não acordaria o Senhor. Para ela, bastava saber que Ele está ali. Bastava saber que Ele está ali. Saber que Jesus está aqui no altar. Saber que Jesus está no tabernáculo deve acalmar o nosso coração. Deve nos trazer uma paz que o mundo não entende, porque nós confiamos, ao invés de buscarmos o porquê, e aqui mora o nosso grande problema, que nós queremos saber o porquê. Nós temos muitos porquês, e todos eles não têm resposta. E muitas vezes nós estamos assim, cheios de perguntas que não tem resposta, porque é a nossa fé, é a fé daquele que está na proa, que está no comando da barca da minha vida, é exatamente a minha fé que acalmará as minhas angústias, porque Jesus colocará limites. Deus coloca limites. Tenha certeza de que a sua dor, teu sofrimento, seja lá o que você vive, vocês sabem que eu tenho uma missão com dependentes químicos. Vocês não podem mensurar a dor de uma mãe que tem um filho ou uma filha drogada. Vocês talvez não conheçam, ou talvez conheçam, talvez seja uma realidade na sua casa, enfim, mas você não pode mensurar uma dor, e parece uma dor que não tem fim, parece uma dor que não tem fim. A pessoa já chegou aos 40 anos, com essa mesma triste realidade. Quando é que Jesus vai acalmar esse mar, essa tempestade? Na angústia, a nossa maior provação é confiar no Senhor. Confiar. Depositar nas mãos do Senhor os seus limites, os teus limites, confiar. E eu posso dar testemunho de que já vi muitas mães sorrindo, muitas esposas sorrindo, muitos filhos
sorrindo, porque a tempestade acabou. Acabou. É preciso confiar. É preciso ter essa experiência de como uma criança, se o pai diz para a criança que está em cima de algo alto, ele diz para a criança: pule. E o pai está de braços abertos. A criança, porque confia no pai, ela pula. Ela enfrenta os medos. Ela enfrenta as dificuldades. Ela pula, porque ela confia no pai. Confie as suas tempestades nas mãos de Deus. Aprendamos a confiar, aprendamos a dizer: Jesus, eu confio em vós, não entendo, mas eu confio em vós. Não façamos como Marta, que Jesus ali presente na casa dela, ela ainda estava angustiada com os afazeres, com tudo que tinha que fazer, e Maria aos pés de Jesus. Nós precisamos entender: onde você não pode ir, Deus pode. Você e eu, nós temos um limite. Até aqui conseguimos ir. Daqui para frente é Jesus que vai. Confie. Confie a sua dor. Confie a sua experiência de sofrimento ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.